Meus caros, a fala de Lula sobre a Venezuela não tem repercutido tão bem assim na imprensa. Há inclusive setores da esquerda criticando fortemente as declarações de Lula quando então da visita de Nicolás Maduro ao Brasil. E também, infelizmente, tivemos uma votação horrorosa a favor de uma excrescência, que é o marco temporal. É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo, aqui no canal Falando de História. Eu sou Noé Gomes, sou professor e historiador, e aqui nós falamos de história relacionando com o contexto político atual, deixando a história de ser uma disciplina que fica somente num passado equidistante, mas colocando o seu conhecimento na prática reflexiva do dia a dia, ainda mais em tempos tão complicados e tão difíceis como os que nós estamos vivendo hoje. Então, meus caros, se você gosta desse tipo de conteúdo, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal e a gente vai falar com um pouquinho mais de profundidade sobre esses temas, mas depois da vinheta. Pois bem, antes de mais nada, vou pedir para que você já deixe o seu like, a sua inscrição no canal, se você não é inscrita ou inscrito, acione também o sininho das notificações para não perder mais nenhuma atualização do nosso canal. Aliás, nós já estamos com mais de 14.500 inscritos. E a nossa meta agora, é claro, é chegar aos 15 mil. Então é muito importante que você aí se inscreva, né, compartilhe também se você achar interessante e relevante este conteúdo também, porque assim nos ajuda. E ajuda o Brasil a ter um debate. Porque aqui ninguém é dono da verdade, não. Aqui a gente debate e se conclui-se através de cada um com o seu pensamento, né? Com o seu próprio pensamento. Tá? Então é isto. Meus caros, vamos falar então de dois assuntos muito espinhosos, porque realmente é muito complicado, né, falar sobre isso, mas a gente tem que falar e tem que tocar nesses assuntos. A imprensa tem repercutido muito negativamente as declarações de Lula sobre a Venezuela, né? Então, em que ele falou sobre o Chávez, sobre Maduro, sobre uma narrativa contra a Venezuela, e etc. Tal. E nós temos, né, de fato, aí alguns tropeços do senhor presidente Lula, né, do seu Lula. Por quê? Porque no vídeo anterior eu falei que eu não via problema nenhum do Lula receber o Nicolás Maduro aqui, ou o presidente da Nicarágua, ou qualquer outro presidente. Eu acho que uma república democrática conversa com todos. Todos querem conversar conosco e, enfim, eu acho que o presidente tem que conversar e tem que abrir o diálogo. O problema não é este. E eu até, inclusive, fiz um vídeo falando a respeito disso. Eu não vi problema e não vejo problema do Nicolás Maduro ter recebido aqui em Brasília. Mas o que eu me incomodo não é isto. É a defesa de regimes autoritários, né, seja de direita ou de esquerda. Por exemplo, existe uma parte da esquerda no Brasil que é muito alinhada ao Putin. Né, principalmente a esquerda nacionalista, porque o Putin é um nacionalista, etc, etc. Só que o nacionalismo do Putin desrespeita, por exemplo, o seu vizinho, a Ucrânia. Eu não defendo esse nacionalismo que desrespeita a nacionalidade do outro. Eu acho que todos nós devemos respeitar a individualidade do outro. Mas tem gente que defende o Putin, isso.
Tem gente que defende a China, porque a China, enfim, né, tal. Outros demonizam a China, outros demonizam, né, a Rússia, outros também santificam a Ucrânia. Eu também já não acho que é tão santinha assim a Ucrânia. Não é por aí. A gente tem que respeitar a autonomia dos povos e dos países. E isto é muito importante. Agora, outra coisa é você defender coisas absurdas. Por exemplo, a Venezuela não tem um regime democrático. Ponto. Eu disser que tem um regime democrático a Venezuela, é como se eu dissesse que um Fusquinha 69 corre tanto quanto uma Ferrari. Não tem comparação. Com todo respeito, não dá. Então, a gente tem ali naquele país problemas graves de violação de direitos humanos, um país em crise, em recessão, por uma série de fatores. Tudo bem, tem alguns fatores externos para isso também. A gente também tem que falar. Mas dizer que Nicolás Maduro é um democrata, ou que há uma narrativa contra a Venezuela como se ela somente fosse uma vítima, não. Existe sim uma perseguição contra a Venezuela, uma xenofobia aqui no Brasil por parte de bolsonaristas? Existe. Aliás, os bolsonaristas esquecem que o Chaves foi musa inspiradora política do Bolsonaro. Isso aí os bolsonaristas esquecem, mas eu tô aqui para refrescar a memória dos senhores, tá? E eles detestam isso. Quanto mais eles me xingam, mais eu vou falar e mais eu fico feliz. Quanto mais bolsonaristas me xingar, me ofender, aí é que eu sei que eu tô certo. É a minha bússola, a minha direção. Então, assim, as bobagens que o Lula falou são bobagens que não podem ser ditas por um presidente da República. De uma república com todos os problemas que nós temos, mas uma república democrática. E aí, o que a polarização despolarizada faz? A polarização despolarizada faz o quê? Aliás, a polarização despolitizada, melhor dizendo, faz. É ficar naquele jogo, tu é contra ou a favor do Maduro. Mas não é esse o cerne da questão. O cerne da questão é: nós não podemos defender regimes antidemocráticos de esquerda ou de direita. Porque se os bolsonaristas acusam a Venezuela de ser antidemocrática, e o que dirá, né? O que dirá da Rússia, que muitos bolsonaristas também acham linda e maravilhosa? Então a gente está relativizando algumas coisas que abrem um precedente muito perigoso. E é muito ruim para o governo Lula, mas também é ruim para o Brasil. E acho justas as ponderações dos presidentes, né, da Argentina e do Uruguai, do Paraguai, aliás. Eu sei que o Uruguai criticou aí, tá? Agora de cabeça aqui eu não lembro qual outro presidente do Chile, acho que foi do Chile e do Uruguai que criticaram a gente, né? E criticaram certo, né? E eu acho assim, conversar com todos, mesmo aqueles que têm uma situação interna muito complicada, como é o caso da Venezuela, eu acho que é um gesto importante, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista do nosso papel aqui no continente, principalmente nos trópicos do sul. Agora, apoiar essas coisas já é outra coisa. Eu acho que isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas. Tá? E eu, como professor, eu como historiador, eu não posso deixar as coisas pairando no ar. Não, é isso. Não vejo problema, repito, eu não estou me desfazendo da minha fala anterior, porque eu acho que realmente não há problema nenhum da Venezuela ter o seu representante aqui conversando com o presidente da República. O que eu vejo problema, e aí sim, é a defesa do Brasil, através do seu presidente, de um regime que é problemático. E que num país que tem uma crise econômica, social, violentíssima. Então, não dá. Outra pauta importante para se falar,
e também mereceria talvez até uma live, né? Por que não fazermos uma live a respeito desse assunto? Se você quiser, a gente pode, né, de repente fazer uma live. Deixa no comentário aqui, peça essa live que a gente faz, tá? É sobre a questão do marco, né? O marco demarcatório das terras indígenas, né? O marco temporal, que foi votado nessa matéria a favor, né, desse marco temporal, né, contra o marco temporal aí, aliás, a favor do marco temporal, no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado. Então essa matéria vai ser revisada lá no Senado. Nós temos ainda uma chance de reverter essa situação no Senado. E espero que os senadores revertam essa situação. Porque o que aconteceu com relação favorável a este marco regulatório é para destruir de fato a Amazônia, é para destruir aonde tem a preservação ambiental, é para favorecer a grilagem, é para favorecer o roubo de terras, a criminalidade. Esta é a situação. Então nós precisamos barrar, né, fazer força para que os senadores barrem essa excrescência lá no Senado Federal, né? E não tem outra palavra, né? Nesse momento, por mais críticas que eu tenho à Sônia Guajajara, eu acho que a gente ainda tem que ir lá se apoiar a pauta, não as políticas da dona Sônia Guajajara, ou dizer que o que está acontecendo no governo Lula está lindo, maravilhoso em relação ao salário, porque a gente sabe que não está, mas apoiar todas as lideranças, né, indígenas, todas as lideranças né, dessa área tão importante, essencial de defesa do meio ambiente da Amazônia, porque de fato a nossa Amazônia está em risco com esse marco temporal. Não só a nossa Amazônia, mas outras regiões do Brasil também, mas principalmente a Amazônia. É o fim é o início do fim, né? Porque de fato nós não podemos aceitar isso. Tá? E as demarcações indígenas são importantíssimas. Nós temos uma dívida histórica com os indígenas e parece que quanto mais assim que cada vez mais tem ódio aos indígenas, né? Essa bancada ruralista, essa bancada de direita tem um ódio dos indígenas, né? É uma coisa impressionante, né? Aliás, eles têm ódio deles mesmos, né? A verdade é essa. Mas vamos, né, dizer não, né, a isso, porque realmente isso é um retrocesso, um absurdo. E nós aqui temos uma posição, temos um lado, né, contra né, o marco temporal, que é um absurdo, não podemos aceitar. Se você gostou desse conteúdo, se você achou importante essa minha fala, enfim, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário aqui também, tá? Sua crítica também, se você achar que, enfim, desde que seja com respeito, tá valendo. Se você veio para avacalhar aqui, vai ser avacalhado também, porque é o direito meu, né? Vai responder coisa torta, vai ouvir resposta torta, tá? Não tem que fazer, né, gente? De vez em quando o cara tem que ensinar os caras a ter um pouco de civilidade. Quem não se dá respeito não pode cobrar respeito do outro, né? Eu respeito você, mas se você não quer me respeitar, bom, aí eu posso também, né, usar de uma palavra mais dura. Não gosto, mas de vez em quando a gente tem que usar. Enfim, tá? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito ou inscrito, inscreva-se no nosso canal. Nós já estamos chegando a mais de 14.500 inscritos. E a nossa meta agora, a próxima meta, é chegarmos a 15 mil inscritos, né? Então, se Deus quiser, a gente, com muito trabalho, nós vamos chegar aos nossos 15 mil inscritos. E quem sabe até o final do ano com 20 mil, por que não? Né? Então, é isso, gente. Um abraço e mais tarde, hoje às 21 horas, nós teremos, né, a nossa conexão Brasil-Portugal, que está muito bom, vai estar muito bom, tem muitas coisas para se falar lá e a gente vai comentar muita coisa lá. Então, a partir das 21 horas, né, lá o Rui com as novas de Portugal e nós aqui do Brasil, Lucas Almeida, Cristiano Araújo, né, esse que vos fala, né, todo mundo aqui, né, presente para este momento, né, de conexão entre o Brasil e Portugal e um debate franco, aberto sobre os problemas do Brasil, de Portugal, da Europa e da América Latina. É isso, gente. Até!